queridos irmãos e irmãs, vamos começar Romanos capítulo 12, versículos 13 até 21. É o nosso texto para hoje, mas é melhor começarmos a ler de novo o versículo 9, porque há aqui um conjunto de orientações para a vida, princípios para a vida. Vamos começar então, Romanos 12, 9. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Acudi aos santos nas suas necessidades e exercei a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios aos vossos olhos, a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas dignas perante todos os homens, se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E a semana passada nós vimos os versículos 9, 10, 11 e 12. Consideramos esses vários aspectos que estão aí, as orientações, os conselhos que o apóstolo Paulo dá em relação ao amor, em relação àquilo que deve ser a nossa relação uns com os outros de uma forma muito cordial, com amor fraternal. Ficamos no verso 12 com a alegria na esperança, a paciência na tribulação e a perseverança na oração. Vamos hoje ver os outros versículos até ao final deste capítulo e temos aqui, de facto, regras e princípios para as nossas relações uns com os outros. E no verso 13 começa por falar-nos de partilha com aqueles que têm necessidade, de atender aqueles que estão com problemas, com dificuldades de ordem material e que, de algum modo, como igreja, nós devemos procurar ajudar. E a forma como o apóstolo Paulo coloca é acudir aos santos nas suas necessidades. E este acudir é uma expressão bem popular, podemos dizer, e às vezes quando há alguém que está em aflição, ouve-se: acudam. E este acudir é exatamente ir lá procurar ajudar-se. Porque há uma crise, porque há um problema, porque há fogo, porque há uma pessoa em perigo, que houve uma queda, um acidente, então acudi. E a ideia que está, de facto, aqui expressa pelo apóstolo Paulo é acudir a quem? Aos santos. E é interessante porque a Escritura já diz que nós devemos fazer bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. E essa expressão que é usada, domésticos da fé, tem exatamente a ver com aquilo que Paulo diz aqui, santos. E quem são os santos? São os crentes, são aqueles que são os nossos irmãos e irmãs, quando estão em necessidade. E os irmãos lembram-se com certeza de duas situações que aconteceram no tempo da Igreja primitiva, e que estão narradas no livro de Atos dos Apóstolos, que levaram, digamos, a situações de de alteração na própria Igreja. Uma delas, os irmãos lembram-se quando
o sistema de solidariedade dos judeus já estava estabelecido. As viúvas eram cuidadas. Os judeus não tinham nenhum ministério de solidariedade, não tinham rendimento mínimo garantido, não tinham nada disso, mas tinham, de facto, esta vivência, esta preocupação de cuidarem uns dos outros, sobretudo de quem? Dois grupos, as viúvas e os órfãos. As viúvas e os órfãos tinham que ser cuidadas. E os órfãos eram normalmente cuidados pelos tios, as viúvas eram cuidadas, depende de quem elas, se tinham família ou não, mas a sinagoga, a comunidade, de algum modo cuidava delas. E, portanto, em relação aos judeus, não era preciso haver essa preocupação de dar alguma orientação, porque ela já existia, já fazia parte da comunidade judaica. Mas os irmãos lembram-se que quando a igreja cristã, a igreja primitiva, se começa a espalhar-se, houve, até em Jerusalém, uma certa polémica, porque as viúvas dos judeus eram cuidadas, mas as viúvas dos gentios não eram cuidadas. Lembram-se? Não é? E por causa disso mesmo, digamos, a liderança da igreja reuniu-se, os apóstolos reuniram-se e decidiram criar-se, digamos, uma nova posição na igreja. Qual foi? Os diáconos, escolher pessoas que pudessem cuidar de quê? Das viúvas. Né? Os irmãos querem ver? Atos capítulo 7. Não. Estão em Atos. Atos capítulo 6. Atos capítulo 6. Bom dia àqueles que entretanto chegaram. Atos capítulo 6. E diz assim os primeiros versículos. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas daqueles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Desprezadas, esquecidas, a ideia é a mesma aí, nesse caso, ou seja, elas não estavam a ser cuidadas nas suas necessidades. E gerou-se aqui como que uma discriminação, não é? Uma parcialidade. As viúvas dos hebreus tinham porque já tinham de trás, já vinham tendo. Mas a dos helenistas, isto é, dos gentios, dos não-judeus que entraram na igreja, não tinham esse sistema. Então, é a igreja que vai criar aqui uma estrutura social de apoio a essas viúvas. Verso 2, e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. E este servir às mesas aqui é a ideia de procurar que haja distribuição também de alimentos para as mesas de quem? Das viúvas dos gentios. Escolhei, pois, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarreguemos deste serviço, mas nós perseveremos na oração e no ministério da palavra. E isto pareceu bem e escolheram 7. E a estes 7, nós temos chamado os diáconos. Ou seja, o diaconato na igreja primitiva começou aqui. E estes 7 até tinham capacidades especiais. Os irmãos vejam, o parecer agradou, verso 5, agradou a todos eles, elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. E há aqui 2 em particulares, não é? Estevão,
portanto, que é exatamente o caso de Estevão e de Filipe, que vão continuar depois. Os outros nós não sabemos mais nada deles, não é? No resto do livro de Atos. Mas Estevão, que acabou por ser o primeiro mártir, Filipe, que acabou por ser um evangelista, não é? Mas eles tinham essa, dentro da igreja primitiva em Jerusalém, tinham de facto essa missão. Então é interessante, e os irmãos vejam isto, é aquilo que eu gostaria de sublinhar, voltando aos Romanos. Um problema trouxe pela sua solução uma resposta. Então o problema era cuidar das necessidades das viúvas que não estavam a ser cuidadas, e a resposta foi a criação de um outro conjunto de líderes, de colaboradores, que podiam atender a isso. Uma outra situação também em relação às necessidades tem a ver com o próprio apóstolo Paulo. Os irmãos lembram-se que, a dado passo, Paulo vem da Macedónia e os crentes na Macedónia ouviram falar das necessidades que havia em Jerusalém, porque naquela altura havia uma grande fome. E então os irmãos da Macedónia, Corinto, etc., sentiram necessidade de ajudar e levantaram ofertas. Aliás, a Escritura diz, e Paulo escreve isso em 2 Coríntios, até para além das suas posses, eles deram, e deram com amor. E encarregaram então Paulo de levar essa oferta. Paulo foi. É interessante, porque quando Paulo está no caminho para Jerusalém, veio ao encontro dele num determinado local onde estava um profeta, de nome Ágabo, e colocou uma cinta à volta de Paulo. E o que é que ele disse? Em Jerusalém, alguém vai fazer a este homem aquilo que eu estou a fazer, não é? Por outras palavras. Não é? E instaram Paulo a não ir a Jerusalém. Mas ele foi. Foi, e o que é que aconteceu? Ele era um homem livre e chegou a Jerusalém e tornou-se um homem preso. Os irmãos estão a ver a mudança de situação aqui por causa das necessidades dos outros? Mas Paulo foi. Mas ao mesmo tempo também foi a oportunidade de Paulo ter ido depois para onde? Para Roma, e lá pregar o Evangelho. Meus irmãos, aquilo que eu gostaria de sublinhar só neste parênteses que abri aqui, por causa de acudir aos santos nas suas necessidades, tem a ver exatamente com isto. Às vezes, aquilo que é um problema, se for resolvido com orientação e sabedoria de Deus, a solução que sai daí acaba por ser benéfica. E Deus pode tirar partido de dificuldades e problemas da nossa vida para, desse modo, também fazer com que o Evangelho seja mais firmado, seja mais expandido, não é? E nestes dois casos foi isso que aconteceu. Voltando então a Romanos capítulo 12, o versículo 13, temos aí: exercei a hospitalidade. Hospitalidade não é a mesma coisa, naturalmente, que a parte anterior, acudir aos santos nas suas necessidades. A hospitalidade tem a ver com receber pessoas, receber irmãos em nossa casa que possam estar de passagem, possam ter uma necessidade de apoio pontual, estão, e nós somos hospitaleiros, nós recebemos sem estar, digamos, a fazer assim, olha, eu não tenho lugares, não é? Às vezes até temos. Mas exercei a hospitalidade. Verso 14: abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. E aqui, meus irmãos, nós começamos a entrar numa área muito difícil, não é? Muito difícil porque a palavra de Deus é clara e nós não temos dúvidas quanto a isso, mas é a nossa dificuldade em conseguir dar resposta a isto, não é, meus irmãos? Abençoai aos que vos perseguem. É preciso mesmo, meus irmãos, olha, eu creio, é preciso ter o que está lá em cima no verso 10, 9 e 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. E o verso 9, o amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. É preciso ter isto. É preciso ter este tipo de amor. E os irmãos aí estarão a pensar, se eu tenho dificuldades
a abençoar os que me perseguem, isso quer dizer que eu não tenho amor? Eu não estou a querer chegar a tanto, porque antes de pensar nos irmãos, eu penso em mim também. Como é que eu reajo, como é que eu me sinto quando estou a ser perseguido? Muito mal. Muito mal. É uma luta muito grande. Agora, se nós não conseguimos abençoar, pelo menos podemos orar, mas podemos fazer uma coisa também: não nos vingarmos. É aquilo que está mais adiante. Então, pelo menos isso nós podemos fazer, meus irmãos. Eu posso não abençoar, ou ter, digamos, força espiritual para abençoar os que me perseguem, mas pelo menos posso não me vingar. Porquê? Por um lado, porque a Escritura diz isso, verso 19, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus. E, meus irmãos, eu tenho aprendido isto. Às vezes é difícil. Todos nós, às vezes, temos dificuldade em aprendizagem em algumas áreas. Mas nós vamos aprendendo a proceder deste modo. Se há injustiça que é cometida, então eu vou ter que deixar nas mãos de Deus. Porque não vou querer fazer justiça pelas minhas mãos. Porque ao fazer justiça pelas minhas mãos, eu com certeza que ainda vou complicar mais o problema. E vou errar, com certeza. Mas como eu confio em Deus e sei que Deus não dorme, como o povo diz, então Ele fará justiça. E tenho experimentado isto também. A vingança do Senhor é muito mais forte, muito mais demolidora do que aquilo que eu poderia fazer. Porque Deus muitas vezes é bem incisivo. E quando a mão pesada de Deus cai, ela dói. Então, de certo modo, é nesta questão de ensino da Escritura, de orientação da Escritura para a minha vida prática e aquilo que eu consigo responder. E, meus irmãos, é por causa disso que eu sublinharia duas coisas. Primeiro, nós ainda não somos perfeitos, porque se fôssemos perfeitos não tínhamos problema nenhum em cumprir com isto. Não somos perfeitos. Mas, em segundo lugar, nós estamos sendo aperfeiçoados. Nós estamos sendo santificados e tudo isto é um processo. E o Senhor hoje ajuda muito mais a lidar com estas situações de perseguição do que eu conseguia fazer há 10, 15 ou 20 anos atrás. Não sei se acontece o mesmo convosco. Então, é porque nós já passámos pela caldeira, já passámos pelo fogo em algumas situações. E o Senhor nos foi ajudando. E ajudando a que não ficássemos queimados, derretidos digamos, debaixo dessas tribulações e desse fogo cruzado. O Senhor vai nos ajudando. Mas cada situação que se coloca hoje é uma situação nova que nos faz, às vezes, abalar um pouco e querer agir. E é aí que o Senhor também, no seu Espírito e na sua paciência, nos vai segurando e orientando. É fácil? Não é. Não é fácil para os irmãos, não é fácil para o pastor, não é fácil para qualquer pessoa. E as lutas vêm. E aquilo que tem o encorajamento é suportar essas tribulações. Os irmãos, aqui em relação ao versículo 14, há pouco mencionámos um nome entre aqueles 7, que é Estevão. E Estevão foi o primeiro que suportou isto mesmo. Foi apedrejado. Paulo também foi, outros dos apóstolos também foram. Portanto, Paulo não está a falar de cor. É fácil alguém falar sem alguma vez ter experimentado isso. Mas Paulo, tanto aqui na Carta aos Romanos como em outras das suas epístolas, aquilo que ele falava tinha sido a sua própria experiência, como também neste caso trazemos aqui à memória a situação de Estevão, que pregou o Evangelho, foi apedrejado e apedrejado até à morte, não é?
E é interessante, porque quando Estevão está a ser apedrejado, ele tem uma expressão semelhante a uma das palavras que Jesus proclamou quando estava na cruz. Os irmãos lembram-se? Aliás, então, nesse caso, duas palavras semelhantes às de Jesus. Não lhes imputasse aquele pecado e depois, nas tuas mãos entrego o meu espírito, não é? E quais são as palavras de Jesus? Ou foram as palavras de Jesus? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Não é? E Estevão, digamos, sendo apedrejado, é interessante, ele encaixa perfeitamente aqui. Ele não amaldiçoou aqueles que o estavam a perseguir. Mas eu vejo exatamente a forma prática. Ele não disse, Estevão não disse, eu vos abençoo. Mas ele disse por outras palavras. Quais foram? Não lhes imputes pecado. Estavam a matá-lo. Era a perseguição forte. Aliás, a perseguição começou a partir dali. Foi tremenda, não é? Ela já existia, mas a partir daquela altura ela foi a toda a linha. Tremenda. E foi a partir dessa altura, portanto, isso estamos a falar do capítulo 7 de Atos, há pouco lemos do capítulo 6, no capítulo 8 é quando os crentes todos que estão em Jerusalém são dispersos pela Judeia e vão por aí fora. Não deixa de ser interessante tudo isto. É que por causa desta perseguição de Estevão e da morte de Estevão, a igreja que estava concentrada em Jerusalém acaba por ter uma explosão territorial. Os crentes concentrados em Jerusalém, e eram dezenas de milhares nessa altura, vão se espalhar pela Judeia, Samaria, e vão, no fim de contas, chegar ou ir na direção daquilo que Jesus tinha dito. Ser-me-eis testemunhas onde? Em Jerusalém, na Judeia, na Samaria e até aos confins. E os crentes, depois daquela perseguição que se gerou por causa da morte de Estevão, vão ser literalmente espalhados, eles fogem. E eu não tenho problema em usar esta palavra, porque é uma fuga. Quer dizer, quando nós começamos a ser apertados, das duas, uma, ou ficamos no lugar e sujeitamos a sermos trucidados, ou então fugimos. Estevão foi cercado e apedrejado. Se ele não estivesse cercado, alguém perguntaria sobre as divagações. Será que Estevão não teria fugido? Não vale a pena se. Temos que nos ater à realidade. Mas o que é certo é que, quando chegou aquela perseguição que foi então amplificada, os crentes da igreja de Jerusalém fugiram, saíram de Jerusalém, à exceção de quem? É curioso. À exceção de quem? Quem é que ficou em Jerusalém naquela altura? Os apóstolos. Pedro e João e os outros ficaram em Jerusalém. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 1 e 2, diz exatamente isso. Todos foram dispersos, à exceção dos apóstolos que ficaram em Jerusalém. Mas depois, mais tarde, acabaram por sair também. Mas por causa desta perseguição, os irmãos sabem o que é que aconteceu? Sabem, com certeza. Os crentes vão chegar a várias partes do Império Romano, porque esta acaba por ser uma das vantagens do Império sem fronteiras. É como, meus irmãos, neste momento, se houvesse uma perseguição no centro da Europa, em Paris, por exemplo, e em Paris havia uma comunidade de cristãos imensa, milhares e milhares. A perseguição estava ali, por onde é que iriam todos aqueles? Para a Bélgica, para o Luxemburgo, para a Alemanha, para a Inglaterra não, porque eles fecham a porta e caem ao mar, mas viriam para a Espanha, para Portugal, e chegavam aqui a Portugal, digamos, tinham o oceano, já não podiam transpor, mas não há fronteiras. Naquela altura, no Império Romano, não havia fronteiras, portanto, eles seguiam. E é por causa disso que depois Paulo, nas suas viagens missionárias,
vai encontrar cristãos por todo esse lugar fora. Pela Ásia Menor, que é hoje a Turquia, até que chega, inclusive, a Roma e encontra alguns cristãos lá também. Resultado exatamente desta perseguição. E uma vez mais aqui, meus irmãos, às vezes aqueles problemas que são sérios, que vêm à nossa vida ou à vida da nossa igreja ou da nossa família, podem servir para trazer bênção. Quando nós estamos a viver a tribulação, nem pensamos nisso. Certo? Pomos o nosso joelho no chão, clamamos ao Senhor, a tribulação está aí, parece que não passa. Mas depois, quando o Senhor traz a libertação, nós vemos a bênção de Deus, muitas vezes. E aquilo que aconteceu na altura, para a igreja primitiva em Jerusalém, foi isso. Houve bênção para todo o movimento cristão. Sim, sim. Naquela altura, eu direi que ainda não houve essa mudança. Ficou gravado, com certeza que Paulo não esqueceu, mas é mais tarde que ele vai ver esse filme da sua vida. Porque aquilo que aconteceu, Paulo apenas consentiu na morte de Estevão, mas ele foi pedir aos principais anciãos cartas para perseguir os cristãos, porque eles, a partir dali, começaram a dispersar e a fugir. E Paulo ia atrás deles. Saulo, ia atrás deles. E pediu cartas porque sabia que alguns tinham-se refugiado em Damasco, Síria, naquela altura e hoje. Tinham ido para lá. Mas é exatamente nesse caminho aí que Paulo, então, vai ter um encontro extraordinário com o Cristo vivo, a quem ele perseguia, não é? E, portanto, aquilo que nós vemos aqui, e que muitas vezes acontece na nossa vida também, é que tribulações, situações mais complicadas, acabam por, sendo resolvidas e resolvidas pelo poder de Deus, trazer bênção. Mas nós só damos conta disso mais tarde. Porque naquela altura, quando estamos debaixo de fogo, estamos debaixo daquela pressão e tribulação, parece que aquilo nunca mais acaba. E dali nós muitas vezes não conseguimos ver nem libertação, nem alguma coisa de bom daquilo. Mas é bom que nos habituemos a ver deste modo. Vem uma tribulação, vem um problema, colocar assim diante do Senhor. Meu Senhor, traz a libertação deste problema e ajuda-me a ver o que de bom Tu vais fazer com isto. Porque muitas vezes a tribulação vem, mas ela traz consigo bênção. Mas a orientação é esta. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. E ontem e anteontem nós chorámos com uma família da igreja. Os irmãos conhecem a irmã Susana e o irmão Vítor. O pai da irmã Susana faleceu em Espanha, em Barcelona, na sexta-feira. Tinha ido numa excursão, passeio, com outras pessoas. Ele já tinha tido problemas cardíacos há alguns anos e depois teve uma segunda vez, um homem com 68 anos, e não aguentou a um outro ataque cardíaco que aconteceu na sexta-feira. E nós chorámos com a irmã Susana. Orámos com ela, ontem estivemos com ela, porque esta noite o autocarro fazia a viagem de Barcelona até aqui ao Porto e a mãe dela veio, não é? Mas o lugar ao lado estava vazio, porque o corpo do seu marido há de vir só na terça ou quarta-feira, porque entretanto envolve seguro, envolve transladação de cadáver, tudo isso. E a preocupação daquela irmã foi, quando ela teve a notícia, mas sem saber que o seu pai já tinha morrido,
foi de orarmos para que Deus ainda pudesse dar uma oportunidade. Mas isso não aconteceu. Passado pouco tempo, ela teve a notícia de que o seu pai já tinha falecido. E então, naturalmente, vieram as lágrimas, veio a dor. Hoje está mais conformada, mas as lágrimas e a dor vieram porque é pai, naturalmente, mas sobretudo porque ele não aceitava o Senhor Jesus. Ela foi dando testemunho, mas ele, muito possivelmente, morreu sem Cristo no seu coração. Isso dói mais. Dói mais. A sua mãe também não costuma ir à igreja. Os pais do Vítor são da igreja, pelo menos a mãe, da igreja de Francos, mas da irmã Susana não. Então isto naturalmente provoca dor. Eu disponibilizei-me, se eles desejarem, se a mãe e a irmã desejarem ou aceitarem fazer o funeral. Não vai ser aqui no nosso templo, vem para Sendi e lá numa das capelas, então far-se-á o funeral. Mas como o lado da família do pai e até parte da mãe são católicos, então a decisão ainda vai ser tomada. E pedia que os irmãos orassem por isso. Pode ser um padre a fazer o funeral, posso ser eu, vamos ver, mas é uma oportunidade de testemunho. Mas é neste momento uma oportunidade para chorar com os que choram. E estes são momentos de grande dor pela partida de alguém. Então os irmãos, se tiverem a oportunidade, se tiverem o número de telefone da irmã Susana, liguem para ela. Ela pode não atender porque, enfim, está a lidar com as coisas com a sua mãe, com a irmã, por causa disso. Mas deem-lhe uma palavrinha de conforto, de ânimo, de encorajamento. É isso que a Escritura nos diz, não é? Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, e este é o momento de chorarmos com eles. Sede unânimes entre vós. E o que é isto de unanimidade? Unanimidade quer dizer, a partir de agora, meus irmãos, todos nós vamos pensar da mesma maneira. É isso? Os irmãos não têm direito a pensar de outra maneira senão aquilo que eu disser. É isso? Não, não é isso. Sede unânimes entre vós. E sede unânimes entre vós, porquê? Porque nós precisamos de, como igreja, avançar numa mesma direção conjuntamente. Mas isso não significa que não tenhamos opiniões diferentes. Isso não significa que não olhemos para uma determinada situação que temos que resolver de uma forma diferente. Isso é normal e é natural e até é saudável. O que é importante depois é chegarmos a um consenso na forma como nós vamos avançar. E, digamos, na igreja, como comunidade cristã, tem que haver sempre essa procura de consensos. Não pode haver na igreja as facções, como o apóstolo Paulo criticou e condenou em Corinto, porque uns eram de Pedro, outros de Apolo, outros daqui, outros de Paulo, etc. E a igreja estava dividida. Uma igreja com tanto potencial que não conseguia fazer nada porque cada um puxava para o seu lado. Isto é que não pode acontecer. Então, às vezes, é melhor parar um pouco mais, orar, esperar e deixar que o Espírito oriente de tal modo que a visão daquilo que é a vontade do Senhor seja alcançada e seja conseguida. Porque quando nós, reparem, meus irmãos, vamos baixar a um nível até mais menor e mais íntimo. A nossa casa. Marido e esposa. E quando os filhos já são crescidos, também entram na equação. Quando há uma decisão a tomar-se, essa decisão deve ser uma decisão conjunta da família, certo? Vamos supor, e eu conheço alguns casos, não daqui da igreja, mas quando chega a altura de férias, o marido diz, olha, eu vou para o Algarve, e a esposa diz, e eu vou para a Serra da Estrela.
E eu conheço um caso, não daqui, em que eles faziam sempre as férias divididos. Ele ia para um lado e a esposa ia para o outro, com as filhas pequeninas. Não conseguiam passar férias juntos. Agora, meus irmãos, olhando para a vida daquele casal, daquela família para trás, fora do período de férias, era mais ou menos a mesma coisa. Eles estavam debaixo do mesmo teto, davam-se bem, mas cada um fazia, parece que a sua vida por si. Os irmãos podem imaginar-se que tipo de família é esta, não é? Não conseguiam chegar a um acordo, a um entendimento no fazer das coisas. Imaginem que na igreja nós decidíamos também, digamos, dar voz a vários grupos, e uns queriam uma coisa, uns queriam deitar a casa abaixo, outros queriam fazer mais outro andar, outros queriam vender a casa, outros queriam alugar a casa e sairmos daqui. Os irmãos estão a ver onde é que nós íamos? Não íamos a lado nenhum. Eu só estou a exagerar aqui, eu sei. Mas a ideia de que na igreja, como comunidade, nós temos todo o direito a termos a nossa opinião e devemos expressá-la. Mas temos que procurar também a conciliação e encontrar um termo comum. Aquilo para onde nós podemos ir juntos, porque sentimos que essa é a orientação do Senhor. E as opiniões diferentes não têm que ser antagónicas ou não têm que ser de luta. Às vezes até são complementares. Porque um diz isto, o outro diz aquilo. E até parece que são coisas contraditórias, mas se nós juntarmos, até temos uma saída melhor. Então é isso que nós temos que procurar. E é essa a ideia que eu encontro aqui nesta palavra do apóstolo Paulo. Sede unânimes entre vós. Unânimes. E aqui este unânimes é de encontrar o consenso, de encontrar a unanimidade, de encontrar... é preferível, eu tenho isto para mim, é preferível às vezes não avançar, esperar um mês, 2 ou 3, até que todos estejamos com clareza de entendimento e avançarmos, do que ficarem uns para trás, outros para ali, uns zangados com outros por causa disso. Isso só vai provocar, digamos, mal-estar na igreja e derruba muita capacidade de resposta e de intervenção. Mas depois diz, não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Portanto, a ideia aqui de arrogância versus humildade. Nós devemos ser humildes. E humildes considerando que, aliás, como diz lá no verso 10, no final do verso 10, preferindo-vos em honra uns aos outros. Eu tenho que pensar isto. O meu irmão que está aqui é uma pessoa crente em Jesus, a quem o Senhor também dirige, que tem uma opinião e que eu tenho que considerar como sendo parte desta igreja. E parte importante da igreja. E cada um de nós é parte importante da igreja. Não há, nem pode haver pessoas que, seja por que razão for, e nem quero estar aqui a enunciar as possíveis, se considerem que, eu sou dono da igreja, eu já estou na igreja há tanto tempo, ou eu tenho este cargo na igreja. Meus irmãos, nós aqui somos servos uns dos outros. E temos de procurar juntos trabalhar para aquilo que é o bem da igreja. Às vezes até fazendo com que a nossa opinião fique um pouco sobre a mesa, para mantermos uma coisa que é importante, que aliás a Escritura diz aí também. Tudo, verso 18, se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. E esta paz tem que estar na igreja. Nós na igreja temos que ter paz. Neste momento, meus irmãos, eu sinto que temos paz na igreja. Amém? Amém. Já houve momentos na nossa igreja que tivemos guerra. Hoje temos paz, graças a Deus. E temos de procurar preservar esta paz. E a paz, digamos, é o vínculo do Espírito. É o Espírito que nos mantém nesta paz. Porque a igreja que nós chamamos, eu vou à minha igreja. Olha, convidamos alguém, não quer vir à minha igreja. E nós entendemos o que é que queremos dizer por isto. Mas a igreja é do Senhor, não é? Nós somos parte da igreja.
Então nós temos que procurar aquilo que é a vontade do Senhor, como aliás estava no início deste capítulo 12. Procurando o quê? Conhecer a perfeita, a boa, perfeita vontade do Senhor, não é? Para a nossa vida. Ora bem, vamos terminar então. O verso 17, que já mencionei um pouco: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas dignas perante todos os homens. Saltando para o 19, que também já falámos: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vence o mal com. A nossa tendência, às vezes, mais carnalmente, sim, é responder ao mal que nos fazem com mal também. Mas isso é a nossa vingança. Isso é aquilo que Jesus disse: olha, ouviste o que os antigos diziam? Olho por olho, eu porém vos digo. E, meus irmãos, vamos pensando neste eu porém vos digo. Se a tendência da nossa carne é ir numa direção, deixemos que martele na nossa consciência: eu porém vos digo. Não é por aí. Vamos deixar a justiça e a vingança aos senhores. Aquilo que estiver ao nosso alcance, façamos. Meus irmãos, vamos terminar aqui. Próxima semana, capítulo 13. O irmão Júlio tinha uma pergunta breve.